Porque o bom pastor, João 10:11, a Bíblia diz assim, Jesus disse, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então o Salmo 22 é o Salmo do bom pastor, porque ele ali nesse Salmo está dando a vida pelas ovelhas. E o Salmo 23, como é que ele começa? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quem que está gritando ali é a ovelha, o Senhor é meu pastor. Então, a interpretação do Novo Testamento, que o Salmo 23 é o Salmo do grande pastor das ovelhas. Você pode conferir depois na sua Bíblia, em Hebreus 13, versículo 21, que ali, quando o grande pastor das ovelhas se manifestar, diz a palavra do Senhor. E o Salmo 24 é o Salmo do supremo pastor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Fala da supremacia. Rei da Glória é o Rei da Glória ali no hebraico. A palavra raiz ali, ele é o Rei Supremo. Então, Pedro, em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, vai dizer que quando o supremo pastor se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então ali é um recheio. É o Salmo 22 do bom pastor, porque ele está dando a vida pelas ovelhas. O Salmo 23 é do grande pastor das ovelhas, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então ele é o grande pastor das ovelhas, Hebreus 13. E o Salmo 24 é o Salmo do supremo pastor. Então vamos lá para o estudo, irmãos. Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, a partir do verso 6. Quero ser hoje bem sucinto, bem rápido, para que então nós possamos participar da mesa do Senhor, um tempo que o Pai tem proporcionado para a sua igreja, o corpo de Cristo. Gálatas 1, a partir do verso 6, a palavra diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Essa palavra anátema no original aqui é maldito, ou seja, amaldiçoado. Versículo 9: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, ou amaldiçoado, ou maldito. O verso 10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E o 11, muito interessante, presta atenção no versículo 11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Até aqui, vamos ter uma palavra de oração, buscando a direção do Senhor para esse tempo de reflexão da palavra. Pai Santo, graças te damos mais uma vez, porque podemos abrir as Escrituras, e nesse tempo, Pai, de compartilhar da palavra, que teu Espírito nos possua as nossas mentes, ouvidos e corações, e interprete essa palavra para nós, desvendando os nossos olhos, para que então possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Fale com cada um de nós. Pai Santo, o teu Espírito é aquele que inspirou toda a palavra, por isso lança luz sobre essas verdades, porque se tu não iluminar as nossas mentes, nós ficaremos no escuro da tua palavra. Por isso, Pai, nós entregamos este tempo nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, e frutifique a tua palavra, porque nós cremos que ela não voltará para ti vazia, mas fará aquilo que lhe apraz
e ela prosperará para a qual foi designada. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo, graças ao Senhor, um tempo de últimas horas. Nós estamos já à mercê da volta de Cristo. Irmãos, o que falta para cumprir nas Escrituras é apenas 20 profecias. Muito interessante. E elas começaram já a se cumprir. Nós falamos num estudo recentemente que nós temos que ficar olhando agora para Israel. A palavra fala que quando o tabernáculo de Davi for erigido novamente, e será em cima ali daquela Meca, né, que nós entendemos que ali era de fato aquele monte Moriá, onde o templo de Salomão foi erigido, na eira de Ornão Jebuseu. Vocês sabem que quando Deus iria então destruir Jerusalém, porque Davi foi instigado por Satanás para levantar um censo em Israel, e quando aquele anjo ia destruir Jerusalém com a sua espada desembaiada, quando ele chegou na eira de Ornão Jebuseu, ali Deus disse: para, cesse, coloque em bainha a tua espada, porque aquele local, a eira de Ornão Jebuseu, foi onde Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício. Então, ali nós sabemos, nós entendemos que foi no Monte Moriá, porque a palavra diz claramente em Gênesis capítulo 22, que era o local que Deus havia designado. Claro que Isaac não poderia morrer, porque a sombra, as figuras, elas não morrem. Então, é lógico que o pai queria o coração de Abraão, porque quando Isaac nasceu, Abraão, que amava o Senhor, também amou a Isaac. Irmãos, e tudo aquilo que não passar pela cruz, nós não podemos recolher na nossa tenda, porque se não passar pela cruz, aquilo vai nos corromper. Seja qualquer tipo de bênção que Deus muitas vezes nos concede, tem que passar pela cruz. Então Deus provou a Abraão. Nós vimos aqui semana passada 4 altares na vida de Abraão, e o quarto altar era o altar da maturidade de Abraão, que então ele entregou tudo para o Senhor. Então agora ele poderia recolher Isaac na sua tenda, que o seu filho não iria corrompê-lo. E nós sabemos, irmãos, que para nós também, nesse último tempo da volta de Cristo, o Senhor tem tratado conosco também nas nossas afeições naturais. A cruz precisa operar nas afeições naturais. Jesus diz o seguinte: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Filho, filha, entende? Ele não está dizendo para não amar, é para nós amarmos, mas na medida do amor do pai. Claro que nós amamos os nossos filhos, mas na medida do amor do pai. Mas nós não podemos colocá-lo acima do pai, esposa, marido, filhos, porque quando isso acontece, nós temos aquela pessoa, filho, marido, esposa, como o nosso ídolo. Então isso Deus, todo ídolo dos seus filhos, ele vai remover do nosso coração, para que a realidade e centralidade seja tão somente Cristo, aquele que é o cabeça da igreja, aquele no qual governa todo o corpo de Cristo. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Então a eira de Ornã, o Jebuseu, era onde foi construído o templo de Salomão, que é o Monte Moriá. E no Monte Moriá é onde o nosso Senhor Jesus Cristo também foi crucificado. Por isso que naquele episódio Deus não permitiu que então Jerusalém fosse destruída, porque Deus se lembrou que muitos anos na frente o seu filho seria entregue para morrer numa cruz pelo meu e pelo seu pecado. Isso é tão maravilhoso. Irmãos, nós estamos diante agora da palavra do Senhor, que mostra para nós claramente, o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Gálatas, uma carta muito especial. Essa carta, ela fala de um progresso espiritual. Se você observar com bastante cuidado, no capítulo 1 de Gálatas, nós vemos aqui Cristo sendo revelado a nós. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Então, o capítulo 1 de Gálatas vai mostrar o Pai revelando seu Filho em cada um de nós. E no capítulo 2, versículo 20,
quando Paulo diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2 é Cristo vivendo a sua vida em nós. Percebe? Primeiro ele é revelado em nós, depois ele tem que viver a sua vida através de nós. E Gálatas 4,19, nós vemos ali a pessoa de Cristo sendo formada em nós. Então nós temos que unir o versículo 1, 15, 16 e 12, a revelação de Cristo em nós, quando de fato nós temos as Escrituras diante de nós, aberta para nós. O Pai tem o maior desejo em revelar a sua palavra a nós. Então tudo que Ele revela em nós, Ele deseja também formar em nós, para que então a palavra do Senhor não fique no campo das ideias, não fique no campo do conhecimento apenas. É necessário, a vida cristã, necessariamente ela é um progresso espiritual, ela é um avanço para frente, né? Então isso é muito interessante. Agora, o Evangelho da Graça, ele vai proporcionar para cada um de nós, em primeiro lugar, a certeza, a convicção da salvação. O Evangelho também fala de um progresso. Primeiro, o Evangelho trata conosco. O que é o Evangelho? Existem, irmãos, muitas dúvidas em muitos irmãos, estou falando de ministério, da pregação da palavra, que ainda não conseguiram identificar ou ter a revelação do Evangelho. Segundo o entendimento genérico e comum, é que o Evangelho é a palavra de Deus, o Evangelho é as boas novas. Mas nós vamos ver hoje como que essas boas novas do Senhor, elas são aplicadas a nós, para que nós tenhamos então convicção da salvação. E só podemos ter convicção da nossa salvação pelo Evangelho. Queridos, eu falo isso, estou tendo muita preocupação. Eu tenho visto e conversado com muitas pessoas que frequentam a igreja. Vocês, pasmem, 40 anos de igreja, foram batizadas, abraçaram a fé e não têm uma convicção da salvação. Fui buscar diante do Senhor, falar: Senhor, o que está acontecendo com o teu povo? Queridos, estamos vivendo uma época, irmãos, de apostasia. O que é apostasia? É quando o povo vira as costas para a palavra de Deus. Uma pessoa que ela abraça a fé, que ela pode até crer em Deus, e ter ali as suas emoções, ir para frente, aceitar Jesus e ser batizada. Vocês acham que isso faz dela uma filha, um filho de Deus? Não faz. Vocês se lembram de Simão, aquele mágico, aquele grande homem? Ele abraçou a fé. Queridos, ele creu, mas ele creu de uma forma precisa nas Escrituras, não de uma forma exata. E o nosso Deus e Pai, irmãos, guarde bem isso, Ele não tem compromisso com as nossas crenças distorcidas. Ele tem compromisso com a sua palavra. Às vezes nós escutamos assim, as pessoas dizerem: eu sou fiel a Deus e Deus é fiel a mim. Isso é mentira. Deus nunca pode ser fiel a você e nem a mim, se nós não formos fiéis à sua palavra. Jesus disse assim em João 15: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer em Cristo é permanecer na sua palavra. Lá em Isaías capítulo 44, 22, ele disse assim: olhai para mim e sede salvos. Como podemos olhar para Ele? Olhar para a sua palavra. Deus disse em Jeremias 1,12: eu velo sob a minha palavra para cumpri-la. Irmãos, nesses últimos dias de apostasia, quando o povo de Deus estão ficando perdidos, nós precisamos voltar para a palavra de Deus e ficar centrados naquilo que Ele disse, para sempre confirmar as nossas convicções no Evangelho da Graça. Aliás, Jesus não mandou pregar outra coisa. O legado de Cristo para a igreja foi este aqui, Marcos 16, versículo 15 e 16:
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, presta atenção, nós não podemos pregar outra coisa que não seja o evangelho da graça. Por quê? Porque foi Jesus quem pediu isso de nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer no evangelho e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, queridos, hoje em dia nós estamos vivendo uma época de evangélicos vazio do evangelho. Queridos, eu creio que nenhum evangélico vai para o céu. Só vai para o céu filho de Deus. Só vai para a glória quem é santo. Agora, eu preciso de fazer essa pergunta, e você, por favor, não fuja dessa pergunta. Se você falecesse hoje, se Deus lhe chamasse nessa noite, porque a morte na nossa vida, irmãos, ela é uma iminência. Você tem convicção, do jeito que você está aqui nessa noite, você tem convicção de que os portais da glória, como nós cantamos aqui, seria aberto para você? Se Deus te chamasse hoje, você está preparado para encontrar com teu Deus? Por isso que nós vamos hoje aqui analisar um pouquinho como ter a convicção da salvação ou do novo nascimento pelo evangelho. Não existe outra palavra. Agora, o que é evangelho? Evangelho é tudo aquilo que Cristo é e fez. A gente vai ver já os textos para confirmar isso aqui. Paulo, ele começa a mostrar para nós, eu ia falar aqui de dissecar, não dá para nós dissecarmos o evangelho, porque Paulo fala em Efésios 3:8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Este evangelho das insondáveis riquezas de Cristo é para quem já passou pelo evangelho da salvação. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo é para o nosso desfrute, para desfrutar de Cristo. Isso é maravilhoso. Então, queridos, Paulo, ele disse assim, Romanos 1, versículo 16 e 17: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra crer, vocês sabem que no original grego significa estar unido. 1 Coríntios 6,17, Paulo diz assim: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Estamos unidos a Cristo. Só podemos estar unidos a Cristo, irmãos, se passarmos pelo evangelho. Se nós não passarmos pelo evangelho, nós podemos ser simplesmente meros crentes, vivendo uma vida média, medíocre, evangélicos, morrer e ir para o inferno, com toda a pompa religiosa. Não é assim? Como muitos, isso entristece o nosso coração. Como muitos naquele dia, disse o nosso Senhor, lá em Mateus 7, versículo 22 e 23, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome nos fizemos muitos milagres? Aí Jesus vai dizer para eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas Senhor, nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres em Teu nome, houve os milagres, houve as profecias, mas vocês nunca passaram pelo evangelho. Então Paulo diz para nós que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nesta palavra evangelho, Deus colocou todo o seu poder para salvar o pecador. Em Romanos 1,17 a palavra fala assim: porque nele, no evangelho, se revela ou se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver pela fé. Queridos, nós não vivemos pelo sentimento. Cuidado em viver pelo sentimento. Cuidado com essa expressão: eu estou sentindo a presença de Deus. Irmãos, ninguém, se falar aqui que se sente a presença de Deus, isso é uma heresia. Nós não sentimos a presença de Deus, nós cremos na habitação de Cristo em nós. Deus é Espírito. Sentimento está no campo da alma.
anímico. Por isso que pela palavra de Deus, somente pela palavra, nós iremos identificar aquilo que é do espírito e aquilo que é da alma. Hebreus 4:12, a Bíblia diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é apta para dividir espírito e alma, juntas e medulas. Então, pela palavra nós sabemos se aquilo é da alma ou se aquilo é do espírito. Eu não estou dizendo que algumas vezes você está a sós com o Pai, a sua vida é tomada por uma emoção genuína, você vai chorar, você vai até se arrepiar ali, mas você é sós com o Pai. Mas falar que eu estou sentindo a presença de Deus, isso, irmãos, é uma heresia. Cuidado viver pelo sentimento. A Bíblia diz que o meu justo vai viver pela fé. E qual é a definição de fé? Hebreus 11:1. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Eu não vejo, mas eu creio, como fez Maria quando foi visitado por aquele anjo. Quando o anjo, o Espírito disse para ela: você vai ser a mãe do Salvador. Ela disse assim: mas como? Eu não conheço homem nenhum. Quando ele disse: mas a sombra do Onipotente te invadirá. Então ela disse: olha, eu não entendo nada disso, mas eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Ela não entendeu, mas ela creu sem entender. Entende? E nós queremos entender, nós queremos ver assim, olha, eu tenho meu ponto de vista diferente. Queridos, na palavra de Deus não existe pontos de vista, não existe eu creio de uma forma, você crê de outra. Se você não crê no Evangelho, você vai para o inferno. A Bíblia é muito clara, irmãos, em afirmar isso. Quem crê no Evangelho e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E este poder, 1 Coríntios 1:18, lembra que Paulo disse lá? Certamente a mensagem da cruz, ou a palavra da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então nós sabemos que o poder de Deus está numa proclamação de uma mensagem que salva o homem totalmente, plenamente, absolutamente. É uma salvação plena que nos liberta do pecado. Agora, como que este Evangelho, eu posso fazer parte dele para ter uma convicção da salvação? Abra comigo, por favor, em 1 Coríntios capítulo 15, texto que nós conhecemos, mas vamos dar uma meditada nele aqui. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai fazer uma notificação, ou em outras palavras, vai fazer um lembrete para nós aqui. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, olha o versículo 1 Coríntios 15, 1 em diante, olha só: irmãos, presta atenção, irmão, ele está escrevendo para nós, para a igreja. Paulo, ele tinha uma centralidade, ele pregava Cristo e a cruz. Olha só: irmãos, venho lembrar-vos, vocês já sabem, mas venho lembrar-vos o que? O Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Ou seja, vocês não saíram dessa centralidade, daquilo que Cristo é e fez. Versículo 2: por ele, claro, pelo Evangelho, também sois salvos, se, olha a condicional aqui, se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Irmãos, misericórdia, presta atenção aqui. Se nós crermos, você pode crer na Bíblia inteira, mas se você não crê no Evangelho, você está perdido. Por favor, abra os teus ouvidos, escute isso com bastante cuidado. Isso depende de onde você vai passar a eternidade. A tua eternidade é decidida aqui. Por ele também sois salvos pelo Evangelho, se vocês retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Imagina você for crente uma vida inteira, 50, 60, 70 anos, morrer e vai para o inferno. Eu era um obreiro, eu era um pregador da Bíblia, mas nunca pregou a palavra. E lá não tem mais jeito, irmãos, é para aquele que crê. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê.
Por que inventaram uma doutrina de aceitar Jesus? Me mostra onde é que está na Bíblia isso, aceitar Jesus. É que a gente começa a ouvir mensagens, muitas vezes de mente que não é esclarecida, e aceitar Jesus. Isso aí produz uma salvação superficial, não uma salvação verdadeira. Eu disse para vocês que Deus não tem compromisso com a palavra do pregador se o pregador não pregar a sua palavra. Aceitar Jesus anula a cruz. Paulo disse lá em 1 Coríntios 1, versículo 17: não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Cristo sem cruz, o cristianismo sem cruz, ele é diabólico. Lembra de Pedro, lá em Mateus capítulo 16, quando Deus o Pai trouxe aquela revelação de quem era Cristo? Que linda revelação. Aí depois Jesus foi dizendo para eles: é necessário que o Filho do Homem vai para Jerusalém, seja escarnecido, cuspido, morto e ressuscite ao terceiro dia. Evangelho. Pedro disse o seguinte: Senhor, para a cruz não, isso de maneira alguma pode acontecer. O que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Então, um cristianismo sem cruz é diabólico, e Satanás vai usar de todos os mecanismos religiosos, até a Bíblia, para afastar você do Evangelho da graça. Você já creu nesse Evangelho? Então aqui, se você não crê no Evangelho, a tua crença com a autoridade da palavra é uma crença em vão. Agora, olha como que Paulo vai mostrar para nós o que é Evangelho. Versículo 3 e 4, ele diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Presta atenção, Paulo não está falando de coisas, de utopia, de teoria, falando de realidade. Estou entregando para vocês, eu estou pregando para vocês aquilo que é realidade em mim. Eu estou entregando o que eu recebi. Paulo, o que você recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Ponto final. Agora vamos entender uma coisa: Evangelho é a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Mas, parece que não ficou claro ainda, como que eu posso ser salvo por este Evangelho? Eu preciso de participar deste Evangelho. Como eu participo deste Evangelho? Agora aí entra a tua e a minha história. Você e eu, nós nascemos em pecado. Você nasceu pecador, você nasceu com uma natureza aí pior do que o diabo. A natureza do homem sem Cristo, a Bíblia diz que ela ultrapassa os feitos do maligno. Eu nunca vi, irmãos, essa geração de crentes tão hipócritas, tão fingidos, tão iludidos. Por quê? Porque não creem no Evangelho. São levados de vento de doutrina. É fácil iludir, enganar crente, porque não creem. Agora, você nasceu pecador, querido, você nasceu com uma vida de mentira. A palavra fala no Salmo 58, versículo 3 e 4: desvia os ímpios desde a sua concepção, nascem errado desde que nasceram, proferindo mentiras. Mentiras, tem serpentes semelhantes à serpente da víbora. Nós temos uma natureza de cobra jararaca. A nossa natureza é terrível. Então, Jesus Cristo veio tirar essa natureza nossa, veio tirar esse veneno da serpente dentro de nós. Porque Romanos 5,12, a palavra fala assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então, há em nós o vírus da morte, mas Cristo veio para tirar aquilo que a serpente inoculou nas nossas correntes sanguíneas. Jesus Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Não confunda pecado com pecados. A cruz trata com o pecador, com o meu pecado, com o seu pecado. O sangue com os nossos pecados. A cruz crucifica a nossa velha natureza. Paulo está dizendo aqui: eu entreguei que recebi, que Cristo morreu. Se ele está entregando o que recebeu, significa que Paulo, quando Cristo morreu, ele também morreu. Porque Paulo entendeu, ele escreveu isso para nós, em Romanos 3, 23. O salário do pecado é a morte. Em Ezequiel 18, versículo 4, Deus diz assim:
Todas as almas são minhas, a alma do Pai como a alma do Filho é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá. Nós já nascemos espiritualmente mortos, queridos, nascemos na morte. Agora Cristo veio com um propósito. Ele veio, lembra de João 10:10? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra abundância é vida eterna no original grego. Vida eterna, vida abundante. Agora, queridos, como que eu posso participar deste evangelho para ter a certeza baseada na palavra da minha salvação? É muito fácil. Se evangelho é morte, se Paulo entregou o que recebeu, Romanos 6,6, como é que começa dizendo ali? Porque para nós crer, precisamos de saber. Romanos 6,6 diz assim a palavra: sabendo isto, que o nosso velho homem, por isso que, eu creio de uma forma, você crê de outra, mentira diabólica. As nossas opiniões, elas nos dividem. Você tem um nariz, logo você tem uma opinião. Agora as convicções, elas nos unem numa pessoa, Cristo. Sabendo isto, que o nosso, Paulo fala, não é o meu velho homem, que o nosso homem velho foi, a proporção é foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, a fonte produtora de pecado, fosse destruída, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Romanos 6,7 diz assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Romanos 6,8 fala assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se não morreu com Cristo, esqueça, não vai viver com Cristo. Não é a morte física. Para você ter uma morte física e não morrer nunca mais, você tem que crer na sua morte com Cristo, porque a Bíblia assim diz. Lembra lá de 2 Coríntios 5, versículo 14? O que está escrito lá? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, Jesus morreu por todos. E o versículo continua: logo todos morreram. Se você não morreu, meu querido amigo, irmão, você vai perecer eternamente na perdição eterna. Hoje nós falamos aqui pela manhã aquele texto lá de Deuteronômio, quando o pai, a mãe tinha um filho, e aquele filho era rebelde. Então eles falavam com o filho não obedecia. Ele pegava esse filho, levava para os anciãos e dizia assim: olha, esse nosso filho, ele não nos ouve mais, ele é contumaz, ele é rebelde, ele é insolente. Então o que os anciãos faziam? Pegava aquele menino e apedrejava ele até a morte. Queridos, que crueldade é essa? Qual pai hoje em dia que faria isso? Levaria seu filho contumaz, seu filho insolente, seu filho devasso para ser apedrejado, porque não ouvia mais? Mas por que os pais levavam? Porque Deus instituiu uma lei, que era para eles morrerem, apedrejamento. Mas por que Deus mandava matar? Será que, onde é que está o Deus de amor? Irmãos, vamos ser sinceros. Você consegue enxergar graça nisso? Mas tinha graça. Porque naquele tempo o filho era apedrejado e morto, Deus matava para salvá-lo, porque a lei de Deus era cumprida naquele jovem contumaz, que não tinha conserto. Mas para Deus tem conserto. Então matava aquele jovem para que ele fosse salvo. Hoje, no período da graça, se você tiver um filho rebelde, ou for rebelde, você não vai ser apedrejado, mas você vai morrer e você vai perecer eternamente. Percebe, irmãos? Eu penso que isso, naquela época, como falamos hoje pela manhã, que se os pais soubessem hoje, na era da graça, que os filhos fazem o que eles querem, e eles vão morrer, se eles tivessem noção do que é ir para o inferno, sabe o que os pais faziam? Fala: Senhor, por favor, traga meu filho de volta no corpo e apedreja aqui na minha frente, ainda que doesse muito. Mas o filho era morto, apedrejado, a lei se cumpria e aquele filho era salvo. Lá no Antigo Testamento, Deus matava para salvar. Agora no Novo Testamento, Ele enviou o seu filho para morrer
A minha e a sua morte. A morte de Cristo na cruz foi a sua morte, foi a minha morte. Então, o primeiro aspecto do Evangelho, que no Evangelho se revela a justiça de Deus. Deus é justo, Ele não pode salvar o pecador se primeiro não cumprir a sua justiça nele. Então Cristo morreu, mas João 12,32 fala que Ele nos atraiu a si, para nos levar à morte. Se Cristo morreu e eu morri com Cristo, Colossenses 3,3, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então a lei foi cumprida, a minha dívida foi paga, porque a morte de Cristo, ela foi participativa. Quem não crê que morreu com Cristo, está perdido eternamente. Abra aí, por favor, em Romanos capítulo 6, olha o versículo 5, Romanos 6, verso 5. Irmãos, por favor, irmãos, atentem para essa palavra. Romanos 6,5. Olha só como é que o Espírito Santo, ele é um cavaleiro. Ele não força, ele não exige, ele não obriga. É se você crê. Romanos capítulo 6, versículo 5. Olha que palavra maravilhosa aqui, irmãos. Olha só, presta atenção. Porque se fomos unidos com Ele, ou tem algumas outras versões que diz plantados, e a mesma coisa. Porque se fomos unidos com Ele, ou plantados com Ele, com Jesus, na semelhança da sua morte. Ou seja, Jesus teve morte, Ele foi atropelado por uma jamanta? Não, Ele morreu numa cruz. Porque se fomos unidos com Jesus, na semelhança da sua morte, ou seja, eu tenho que crer que eu morri com Cristo na mesma cruz que Ele morreu no seu corpo. Aí aparece uma palavra certeza. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora, se eu não crer que eu fui unido com Ele na semelhança da sua morte, eu jamais posso acreditar que eu vou ser unido com Ele na semelhança da ressurreição dele. Eu continuo um ímpio, um pecador desgraçado, caminho para o inferno. Agora, queridos irmãos, esse é o primeiro aspecto do Evangelho. Paulo fala: entreguei o que recebi, que Cristo morreu, mas eu também morri. Abra lá, por favor, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. 2 Timóteo 2, verso 11. Olha só que interessante aqui. Olha para a sua Bíblia, por favor. A Bíblia diz assim: nós sabemos que Deus, Ele é fiel, fiel à sua palavra. Lá em Jó, Deus diz que Ele não confia nem nos seus anjos, nem nos seus santos. Nos seus anjos Ele atribui imperfeição, não confia nem nos seus santos. Agora, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Então creia na palavra, que a fidelidade de Deus pode lhe alcançar. Olha só, então Deus é fiel. Ele diz assim: fiel é esta palavra. Se, olha a condicional aí, se já morremos com Ele, cremos, ou também com Ele viveremos. Agora, se você não creu que morreu com Ele, esqueça, meu irmão, você não vai viver com Ele nunca. Você só vai viver com Ele se crer que morreu com Ele. Isso é maravilhoso. Então, ficou claro para vocês? O primeiro aspecto do Evangelho é morte. Jesus morreu, mas a mesma Bíblia que fala que Ele morreu, afirma que eu também morri com Ele. Entende? Porque, irmãos, para você ser um filho de Deus, Paulo diz assim, 1 Coríntios 15:36, insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Para renascer, precisa de morrer. E morrer na mesma cruz que Cristo, no seu corpo. Ele morreu, eu também morri. Está entendendo? Então, se você morreu, agora você pode ser sepultado. Não se sepulta pessoas vivas, sepulta quem morreu. Sepultamento no grego significa batismo. Sepultamento no grego significa identificação. Sepultamento no grego também significa identificação. Sepultamento, inclusão. Nós somos incluídos na morte de Cristo. Ou seja, Ele morreu, também morri. Fomos batizados na morte de Cristo. O que é um batismo na morte? Eu fui morto com Ele, então eu fui batizado em Cristo. Se você ver, volta rapidamente lá para Romanos capítulo 6.
6, versículo 3, que diz assim, olha que interessante aqui, amados. A palavra, ela mostra claramente, Romanos 6, 3, ele fala assim: ou porventura não sabeis, ou ignorais, que todos, não é qualquer um, que todos nós, que fomos batizados em Cristo, a preposição em, no original, significa dentro de, em Cristo, fomos batizados dentro de Cristo, em Cristo. Então, porventura ignorais, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados aonde? Na sua morte. É na sua morte. O que é ser batizado na morte? Ele morreu, eu também morri. Então, se eu morri, eu posso ser sepultado, porque Jesus foi sepultado. Evangelho também é sepultamento. Romanos 6,4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa palavra aqui, novidade, no grego significa vida nova, vida nova. Nós morremos com Cristo. Ele, depois que tiraram Jesus da cruz, o sepultaram. Nós estávamos nele, fomos sepultados com Cristo. Mas, queridos irmãos, vocês se lembram? Aquele terceiro dia, o domingo, irmãos, que lindo é isso, me emociona demais. Aquele terceiro dia da semana, quando o Pai, o Deus Todo-Poderoso, trouxe Jesus Cristo dentre os mortos, o ressuscitou. Irmãos, se nós morremos com Cristo, a Bíblia diz em Efésios 2,6, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, onde é que Deus te colocou pela fé, irmãos? Onde é que você está hoje? Nós estamos aqui, mas estamos lá. Não estamos lá? Numa posição. Então, quando essa carcaça aqui, esse coração velho parar de bater, ele vai para a sepultura. Mas Filipenses 3, versículo 20 e 21, a Bíblia diz que nós receberemos, Ele vai transformar este corpo de humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Pela fé eu já estou lá. Nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo que não vai sofrer mais corrupção. Nós estamos envelhecendo, sentindo dores. Essas dores aí está mostrando para você que um dia você vai morrer, entende? Bota a tua barba de molho. Queridos, todo aquele que morreu com Cristo não tem que temer a morte, porque a morte foi vencida. Jesus na cruz, Ele destruiu não apenas a morte, Hebreus 2,14, mas aquele que tem o poder da morte, saber o diabo, e colocou em nós uma coisa chamada imortalidade. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, eu quero que vocês acompanhem comigo essa leitura. 2 Timóteo 1, versículo 9, que a palavra, ela vai mostrar para nós algo muito interessante. Diz assim a palavra, 2 Timóteo 1, verso 9. Presta atenção aqui, o contexto. Paulo está escrevendo para Timóteo, que ele tinha um problema com o evangelho, tinha vergonha. Paulo fala assim: olha, não envergonhe do testemunho, nem do seu encarcerado que sou eu. Participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Olha o versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Agora, olha o versículo 10, irmão, presta atenção. E manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, aleluia, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Por isso que Paulo fala assim: ainda que venha um anjo do céu, ou nós mesmos, pregue outro evangelho que vá além do que temos pregado, seja maldito. Falávamos aqui, alguns domingos atrás, imagina só, talvez em muitas comunidades evangélicas, se Deus abre aqui esse telhado e vem anjos, anunciando o evangelho, queridos, a maioria vai ouvir o que os anjos dizem.
E Paulo diz: seja tudo anátema, malditos, porque Deus já tem o evangelho, Deus não muda, Deus é um Deus de palavra, Ele tem compromisso com a sua palavra, e nós temos que crer na sua palavra. Entende? Então, irmãos, a terceira parte do evangelho é a ressurreição. Cristo foi ressuscitado, e nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, aqueles que não creram, sabe o que Deus vai fazer com aqueles que não creram? Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 8, versículo 9. Estamos encerrando já, irmãos, para participarmos da ceia. João, capítulo 8, versículo 9. O contexto aqui, vocês sabem, daquela mulher adúltera que foi apanhada em flagrante adultério. Então, aqueles escribas e fariseus trouxeram ali a presença de Jesus, essa mulher pecadora, adúltera. Interessante, né, que eles levaram, mas eles eram também, era da mesma matéria-prima, da mesma estirpe, eles eram adúlteros também, mas só que eles queriam testar a Jesus Cristo. Aí falou: olha, essa mulher aqui foi pega em ato adultério, mas cadê o homem? Trouxeram a mulher. E na lei diz para Jesus: Moisés manda apedrejar. E você, o que dizes? Jesus disse assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Lembra? E aí, olha o que Jesus disse aqui no versículo 9, que João escreve: mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Agora, volte um pouquinho para trás aqui, no versículo 6. No versículo 5, eles lembraram Jesus da lei de Moisés. Agora no 6 diz assim: isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Irmãos, o que Jesus escreveu na terra? Você nunca teve curiosidade para saber? O que Jesus escreveu na terra ali? Nunca leu isso na Bíblia? O que Jesus escreveu na terra ali? Ele estava retirando ali e tal, e Jesus escreveu. O que Jesus escreveu na terra? Vamos ver a resposta? Abra, por favor, em Jeremias 17, versículo 13. Jeremias 17, verso 13. Vou ler o 12 também para entrar no contexto aqui, mas veja aqui a palavra. Jeremias 17, versículo, vamos ler o 13 já direto. Diz assim a palavra: ó Senhor, esperança de Israel, presta atenção agora, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Todos aqueles que se esquecem do Senhor, o nome deles serão escritos não no livro da vida, mas no chão, sem nenhuma importância. A terra vai voltar para a terra, vai morrer, vai para o inferno mesmo, mas aqueles que ressuscitaram com Cristo, Deus nos colocou numa posição, assentados nos lugares celestiais em Cristo. Se acontecer amanhã, você vai, por exemplo, vai lá para Porto Velho, pega o voo aqui e vai para Porto Velho. Se o avião cair, onde é que você está? Assentados nos lugares celestiais em Cristo. Onde é que Cristo está hoje? Literalmente, Ele está à destra do Pai, mas pela fé Ele está em nós. Onde é que nós estamos hoje? Aqui, mas pela fé nós estamos aonde? Assentados nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, interpreta e revela a Tua palavra para nós, Pai. Continue falando aos nossos corações. Continue, Pai, ministrando aos nossos corações. Frutifica a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.